Novo presidente do Senado quer sintonia com a sociedade. Congresso se prepara para a abertura dos trabalhos legislativos e instituição fiscal independente apresenta primeiro relatório. Boa tarde. No primeiro pronunciamento como presidente do Senado, Eunício Oliveira prometeu que a gestão dele será marcada pelo diálogo e pelo entendimento e disse que uma das prioridades será buscar maior sintonia entre o poder legislativo e a sociedade. Compromisso com o entendimento. Uma organização só prospera quando há união, quando há entendimento, quando há consensos que conduzam todos a um objetivo comum. Vivemos pelo entendimento, vivemos pelo consenso aqui no Congresso Nacional, o coração da democracia. O Congresso Nacional é a casa do povo e da Federação da República, os patrões mais exigentes, a quem todos nós devemos o melhor de nós mesmos. Diálogo entre governo e sociedade. A confiança em nossas instituições só será conquistada com a retomada do diálogo entre governo, partidos políticos, entidades sindicais, entidades empresariais e sociedade civil organizada com um olhar para toda a população brasileira. E é o parlamento que representa a supremacia do poder da palavra sobre o poder da força. No diálogo, sempre o monólogo, sobre o monólogo, e da democracia sobre o autoritarismo. Presidente de todos os senadores. O presidente do Senado é o presidente de todos os senadores. Essa missão que assumo hoje não será conduzida solidariamente. Essa missão que assumo hoje quero dividir com todos os senhores e as senhoras senadoras que compõem essa casa. Serei apenas o líder de um processo democrático que começa com a presidência, se prolonga na mesa diretora e chega ao ápice do plenário, com a participação de todos e de todas, senadores e senadoras. Senadores, deputados, ministros do Supremo e representantes do Poder Executivo participam logo mais da abertura dos trabalhos do Congresso no ano de 2017. Máquinas trabalhando, operários em ritmo acelerado, servidores em reuniões dentro e fora dos gabinetes. Da segurança à infraestrutura das instalações, tudo tem de ser planejado, testado e estar em perfeita operação. Mesmo para o evento que se realiza todos os anos, a ordem é se antecipar. Nós iniciamos o planejamento desse trabalho há cerca de um mês, né? São 30 dias, uma equipe já começou a planejar e a pensar toda a estrutura, a logística, o receptivo de convidados. Então, demora cerca de um mês entre planejamento e execução. Nós temos cerca de 100 servidores trabalhando diretamente no dia do evento. De olho na abertura do ano legislativo, mas sem esquecer o trabalho nas comissões do Senado. Por isso, o vai e vem dos operários, lixar, pintar, colar, montagem de carpetes e os cuidados com a instalação elétrica. Agora, todo esse trabalho que está sendo feito na ala das comissões termina quando aquelas imagens que acabamos de ver resultarem neste ambiente aqui. Essa sala é da Comissão de Constituição e Justiça e o modelo que se quer atingir, com identificação biométrica de presença do parlamentar, uso de laptops para votação e o painel eletrônico para visualizar o voto de cada senador. Agilidade, segurança, transparência, né? E torna-se o trabalho muito mais célere e transparente para toda a sociedade.
Os registros são instantâneos, são eletrônicos, diminui o volume de papel, de assinaturas, as votações são bastante mais, ganham muito em agilidade, né? Então fica bem mais dinâmico, as reuniões de comissões ficarão muito mais dinâmicas. A partir da semana que vem, nós teremos dos 8 plenários em utilização aqui nas comissões, nós teremos 7 plenários com todas essas funcionalidades. O sistema de votação eletrônica e o registro eletrônico de frequência. Já para quem vem para a solenidade desta quinta-feira, sinalização exclusiva. Os avisos foram produzidos na gráfica do Senado. Nos salões verde da Câmara e negro, tapete vermelho para a chegada das autoridades. E, é claro, as equipes da TV Senado já a postos para a transmissão ao vivo, que acontece logo mais. A cerimônia é daqui a pouco, às 4 da tarde, mas a movimentação já é grande no Congresso. A repórter Carla Benevides está ao vivo no Salão Azul, perto da presidência do Senado, e traz as informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. Houve mudanças na cerimônia. A mensagem do Poder Executivo, que seria trazida pessoalmente pelo presidente da República, Michel Temer, agora será entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também não virá à cerimônia e justificou, dizendo que hoje é um dia de luto, primeiro pela morte de Teoriza Vasque e agora pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela disse também que não conseguiu se desvencilhar dos compromissos do Supremo e vai enviar uma mensagem do STF. O presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, emitiu agora há pouco uma nota de pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ele disse que ela foi uma mulher forte, atuou na militância política com doçura e firmeza, mas foi, sobretudo, mãe e esposa extremamente dedicada aos seus entes queridos. Ao ex-presidente Lula e à sua família e amigos, meu profundo pesar, que Deus lhes conforte em sua graça. Será feito também 1 minuto de silêncio na sessão solene para a abertura dos trabalhos legislativos. E na Câmara, onde os deputados estão em pleno processo de votação para escolher o novo presidente da Casa, também foi feita uma homenagem à ex-primeira-dama com 1 minuto de silêncio. Lembrando que a sessão solene para a abertura dos trabalhos legislativos acontece logo mais às 4 horas da tarde, após a eleição do presidente da Câmara. André. Obrigado, Carla. A Instituição Fiscal Independente, a IFE, foi criada pelo Senado no final de 2016 para acompanhar a gestão das contas públicas e reforçar a transparência do quadro fiscal do país. A IFE divulgou hoje o primeiro relatório de acompanhamento fiscal. O relatório avalia os principais indicadores fiscais e econômicos do Brasil. Considera que, apesar de uma perspectiva de pequeno crescimento do Produto Interno Bruto já este ano, da adoção do teto de gastos e de outros ajustes implantados pelo governo, a reversão dos danos causados pelo que chamou de contabilidade criativa será um processo lento e árduo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, porque aplicando a regra do teto, que é uma regra importante, mesmo aplicando essa regra, quando a gente projeta as receitas lá para frente, o resultado primário só vai sair do vermelho em 2024 ou 2025. As projeções dos indicadores como o PIB, inflação e dívida pública, feitas pela IFE e pelo governo, nem sempre são aproximadas. O acompanhamento será feito e divulgado mês a mês e vai incorporar o impacto, por exemplo, de medidas como a reforma da Previdência, que ainda está em discussão no Congresso. O que se vê até agora é que certamente a aprovação da emenda constitucional 95, a regra do teto, ajuda a dirimir os problemas da área fiscal, mas ela de longe, nem de longe é suficiente. Você precisa de outras medidas. A reforma da Previdência, a adequação de determinadas receitas e despesas, os gastos tributários, que são oriundos das medidas de desoneração tributária, eles precisam ter mais luz, precisam ser mais bem avaliados, os resultados que estão sendo gerados. Sobre o cenário fiscal de estados e municípios, o diretor executivo da IFE considera que, se a conjuntura da União já é grave, governos estaduais e prefeituras estão em situação ainda mais complicada. Eles estão numa situação bem pior, porque os gastos avançaram muito além da conta. Um dado interessante, entre 2009 e 2015, a folha salarial, em média, dos estados, cresceu 40%. Real, quer dizer, acima da inflação. Isso inclui o salário dos aposentados. Então, esse tipo de dinâmica não vai mais poder se repetir. Os estados e municípios vão ter que entrar também na onda do ajuste.
Outras notícias na página da TV Senado na internet e a qualquer momento na nossa programação. E não se esqueça, logo mais às 3h45 da tarde começa nossa cobertura da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.